Olá, tudo bem? Estamos aqui ao vivo para falar sobre vestibular. Eu estou nas 3 mídias, no Facebook, no Instagram e no YouTube, né? Então, você pode me acompanhar nas 3 mídias. História decoreba. Então, ao longo, né, dos nossos papos aí, hoje é apenas o início de uma série que eu pretendo fazer. O que eu fiz? Eu reuni as dúvidas que os alunos traziam para mim, né? Porque eu acho que é a mais genuína necessidade. E quando a gente, né, o olhar do professor pode não ser a do aluno. Então, o que eu fiz, como já disse, ao longo da minha carreira, os alunos vinham trazendo as dúvidas, né, seus anseios, e eu fiz meio uma compilação, né, dessas dúvidas, desses receios, e, né, para otimizar o seu estudo, para que o seu estudo seja realmente eficiente. E a primeira delas, talvez uma das mais sérias, é essa, né, que é a pergunta: história é decoreba? Então, até o termo, né, decoreba já é depreciativo. Então, isso acaba atrapalhando o seu desenvolvimento, você realmente entender o que é história. Por que isso acontece? Por exemplo, no meu caso, né, quando eu estudei, se você fizer aí uma continha rápida, você vai perceber que, né, os meus cabelos brancos aqui, minha barba branca, que eu vivi, minha vida estudantil foi praticamente dentro do período militar. Então, o que hoje, né, corresponde ao fundamental, ensino médio, eu fiz na época da ditadura. Bom, o que quer dizer isso? É que naquela época a história realmente era decoreba. Então né, é isso que eu quero conversar com você hoje. Né? Hoje não tem mais essa história decoreba, tá? Ou pelo menos uma grande parte, talvez que vai fazer a diferença, são aquelas que não são decoreba. Então, só que, como eu disse, né? Por que persiste até hoje? Né? A ditadura já acabou até bastante tempo. Bom, quem tem, eu converso aqui com, né, lógico que tem professores, familiares que às vezes prestigiam aqui, mas o grande público são os vestibulandos. Então, você tem aí na faixa dos 20 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Enfim, cada um tem uma realidade. E aí, quem tem a idade, por exemplo, que eu tenho, né? Seu avô, ou talvez o seu pai, então, o que acontece? Eles até, né, não fazem isso, obviamente, por maldade, eles querem sempre o nosso sucesso, né? No caso, o seu sucesso. Então, eles, às vezes, comentam isso. E eu falo por quê? Às vezes, quando eu dava aula em colégio, os pais falavam isso, né? Quando vinham na reunião de pais. Poxa, mas meu filho ficou de recuperação de história. História é só ler apostila, é só decorar. Então, o que acontece, né? Essas gerações vão repassando para os alunos, no caso, os seus filhos, essa mentalidade. E aí acaba atrapalhando, né? E às vezes eu vejo a cara dos alunos, né? Assim, tipo, não é bem assim, né? Mas às vezes eles não têm, pela idade, argumentos para também colocar, né, para o pai: olha, não é mais assim, né? E aí, quando a gente transporta isso para o vestibular, é a mesma coisa, né? Pensa lá, você entra, faz o vestibular no final do ano, e aí você vai bem em física, química, matemática, e vamos supor que em história você não tenha se dado bem, aí você vai olhar para o seu pai, né, para sua mãe, para os familiares. Eu já passei por isso, né? A gente sabe como é. Sempre ficam perguntando, né, para a gente: aí, como é que foi, como é que não foi, passou, não passou. É um momento meio até chato, né, para a gente e tal. Enfim, aí vamos supor, né, como estava dizendo nesse exemplo, que seja história. Aí fala: poxa, mas justo história, não é? Matéria decorativa, as outras você foi bem, e história você não foi. Então, é isso que eu quero, né? A gente tem que desmistificar isso. Então, eu sempre, né, estou aqui diariamente. Então, é isso que eu quero fazer, né? Desmistificar para que a gente vá bem. E eu gosto sempre de dar exemplos concretos, não vai ficar na teoria. Então, tudo que eu falar aqui, eu vou trazer o exemplo concreto, questões de vestibular, porque você já vai percebendo também como pode aparecer, como já apareceu, para não ser surpreendido, né, no dia da prova. Correto? Bom, eu vou colocar aqui uma imagem do que é o nosso tema, né? História decoreba. Olha, aqui, pessoal, é uma questão, eu fiz uma adaptação, caiu num vestibular,
Essa seria, por exemplo, uma questão mais tradicional de que a gente classificaria como decoreba. Agradecer aí a presença de todos vocês. Muitas vezes aqui na dinâmica da aula eu não consigo agradecer a todos, né? Então a gente vai agradecendo aí. No começo ainda a gente consegue visualizar, mas depois ganha uma dinâmica aqui, né? Mas muito obrigado aí, estou vendo a Lidiane, a Hilda, a Cláudia, o Lucas, sejam bem-vindos, bem-vindas, e vamos, né, caminhar aqui. Então, diz assim, ó, o costume é que o camponês trabalhe o ano, todo ano, né, 2 dias por semana na reserva, e 3 dias da Candelária à Páscoa. Eu não vou ler tudo, pessoal, porque não é o objetivo aqui ficar resolvendo questões, é só para você ver o perfil, como que é cobrado. Aí vinham as alternativas, né? Se isso dizia respeito às banalidades, na A, na B, a talha, na C, a corveia, na D, os soldos, e E, indulgências. Então, olha, essa é uma típica decoreba, né? Veja, tem 3 itens aí, no mínimo, que diz respeito ao trabalho, né? Ou à Idade Média, ao feudalismo, que é a banalidade, a talha, a corveia. Então, qual que era a correta? A correta seria a corveia, porque a corveia é que fala do trabalho, né? A talha é parte da produção e a banalidade é para usar as instalações do feudo. Então, só para você, como disse, não interessa a gente aqui a questão em si, tá? É mais o perfil da prova para você entender. Então, o que que acontecia? Cobravam da gente, e ainda cobram, né, de certa forma, então você tinha que saber, olha, a talha é um trabalho, eu pago em trabalho. Eu sempre até gosto de dar esse exemplo, porque a gente também precisa dessas informações, você vai ver logo, logo, eu vou te mostrar por quê. Mas veja, não é mais o tom do vestibular, não é mais o perfil do atual vestibular. Você ficar sabendo, olha, a talha era um imposto pago em, né, produtos, a corveia em trabalho, a banalidade para usar as instalações. Você ficava decorando isso, né? Hoje, muitas vezes, o que vai acontecer? Eles vão falar para você a talha, a corveia, a banalidade, e vão fazer outro questionamento, certo? Só para vocês terem uma ideia, eu vou, como eu disse, sempre dar exemplos concretos em cima de questões para você entender bem o que eu estou falando. Veja essa questão, olha, foi agora no último ano, né, no último vestibular da Unicamp. Talvez você até tenha feito essa prova. Eu inverti aqui, tá? Um recurso didático para a gente pensar a respeito. Dizia o tópico A, era segunda fase, questão dissertativa. Explique as funções dos bailes entre os anos 30 e 60 na formação de um ideário de São Paulo como uma cidade cosmopolita. Aí eu pergunto para vocês, olha, gente, função do baile. Algum professor chegou para vocês e falou, olha, gente, agora nós vamos falar sobre os bailes, né, entre 30 e 60? Ninguém comentou isso, né? O texto é tirado de um livro muito específico. Então, você, resumindo, o que eu quero dizer, professor não vai tocar nesse assunto, então, a não ser que seja, né, uma situação muito específica. Tem na sua apostila, no seu livro didático, esse assunto sobre bailes nos anos 30, 60? Não tem. Então, o que vocês perceberam a diferença entre uma questão e outras, né? Olha, essa questão, você vai precisar daquelas informações, tá, para responder. Mas olha como, né, o vestibular faz o que eu quero que vocês percebam é isso, a forma de questionamento. Porque, olha, para responder essa questão, o aluno tinha que saber sobre a década de 30 a 60. E, veja, eles enfatizaram que é São Paulo. Então, aí vai ter uma pista importante. É óbvio que eles não foram, gente, tão cruéis, né? Existe aí um texto até de apoio, mas eu não quero ainda mostrar para vocês. Eu estou querendo mostrar como você vai se safar, né? Usando aí uma gíria, um termo popular. Como você vai se virar aqui quando cair uma questão dessa? Você vai ter que pensar o que acontecia no Brasil nesse intervalo, né? Nessas décadas de 30, 40 até 60, no caso. E você sabe, se você estudou, né, direitinho, que 30 é a famosa revolução que vai levar Getúlio Vargas ao poder. E
didaticamente, tem até um termo que eu uso que é Porto Seguro, mas isso eu vou falar mais para frente. Eu considero, gente, 30, eu sempre falo isso para os alunos, pensa, antes e depois de Vargas. Antes de Vargas, o Brasil era um país essencialmente agroexportador, destaque para o café. Depois de 30, o início da nossa industrialização. Essa é a pista para responder essa questão. Porque a partir da industrialização, o que vai acontecer? A população vai se deslocar do campo para a cidade, as cidades vão ficar maiores, inclusive nesse intervalo que a Unicamp colocou, inclui o governo do JK, né, Juscelino Kubitschek, construção de Brasília, indústria automobilística. Então, olha, você, né, precisava dessas informações para resolver essa questão. Porque você vai ter que descrever o processo de industrialização e, principalmente, de urbanização. Porque a partir da urbanização, é que, como diz aí, né, agora vamos focar na pergunta, São Paulo como uma cidade cosmopolita, ou seja, a cidade está crescendo. Então, você tem, né, essa ideia de cosmopolitismo. Ela começa a se aproximar, né, de uma cara parecida com Nova York, né, com Tóquio, enfim, né, todas as grandes, Paris, as capitais, né, principais do mundo. Então, e aí vem uma ajudinha, né, do texto, vou colocar aqui para você ver, que, olha, o texto fala, eu não vou ler inteiro também, pessoal, você, se estiver interessado, se você vai fazer o vestibular, é fácil de achar. É só você colocar um trechinho que tiver aí, você tiver com caneta, é sempre bom, né, nessas nossas conversas, você está também anotando, porque depois, pessoal, isso foge, tá? A gente acha, não, isso aqui é tranquilo, não é tranquilo, anota tudo que eu vou falando, você achar pertinente. Então, veja, nesse texto, eles falam do jazz, então eles dão as pistas, né, para você explicar a alternativa A. Agora, vou voltar para B, não é, como disse, o objetivo resolver questões aqui, mas já que estamos, né, também não vou deixar vocês na curiosidade, vamos resolver a parte B. Ó, caracterize o mundo do trabalho nas cidades brasileiras no contexto do pós-guerra. Então, é mais ou menos aí, grosseiramente falando, o mesmo período, né? Se a guerra acabou em 45, pega, né, essas décadas aí para frente. Então, seria o que é o mundo do trabalho nessas cidades? É justamente o que eu acabei de falar. Começa esse processo, né, de industrialização, começou lá em 30, vai se consolidando ao longo das décadas. Então, cresce a classe operária e cresce também toda a classe média, certo? O setor de serviços, essa é a resposta da parte B. Então, olha, não sei se ficou claro para vocês o perfil de diferença de questão, né? De perfil. Aquela lá, olha, você tinha que saber o que é talha, o que é corveia, o que é banalidade. Essa daqui fala sobre o baile, como eu disse, que é muito provável que nenhum professor comentou, não tenha nos livros didáticos, não tenha nas apostilas, mas você dominando a história, você consegue resolver. Agora eu te pergunto, história é uma disciplina decorativa? Né? Aonde que a decoração, né, vamos dizer assim, vai entrar nessa questão? Então, por isso que eu acho fundamental esse nosso papo, essa experiência ao longo aí dos cursinhos, do vestibular, acompanhando os vestibulares, consegue perceber e passar isso para vocês, né? Que esse é o objetivo principal. Então, o que ia acontecer? Muitas vezes, os alunos que vinham com aquela conversa, história é matéria decorativa, eu cansei de fazer, gente, falar para eles, olha, você tem meia hora para, quando tocar lá o sinal, porque às vezes, né, da dinâmica da aula não dá para dar aquela atenção individual, que é justamente, né, também um dos problemas, né, às vezes no colégio tem no mínimo 30 alunos, no cursinho, né, nem se fala, tem 100, cento e poucos, então não dá para dar aquela atenção especial. Quando era no colégio, ficava um pouquinho mais fácil. Às vezes, aconteceu muitas vezes, falar, olha, fica aí meia hora depois da aula, que acabar tudo, eu quero conversar com você. E a gente batia um papo, eu ia mostrando para ele, né, falando, poxa, mas pensa, você assistiu um filme, tá? Seja lá de qual for aí. Você assistiu lá a série Round Six, aí você vai contar para alguém. Você não consegue contar, né? Você conta em linhas gerais, você não vai falar detalhes, não, mas olha, tinha uma casa vermelha, né? Aliás,
né? Mas você vai contar a história. E é essa estratégia que você tem que pensar. Tipo, terminou de ler um capítulo, eu sou capaz de contar, né, como eu conto um filme para alguém, essa história, aí você está indo no bom caminho, tá? Ninguém vai perguntar, mas olha, que cor era, qual era a cor dos olhos do ator? Ninguém vai perguntar isso para vocês. Estou falando isso porque no vestibular atual, né, ninguém está perguntando ali detalhes, está querendo saber, veja, olha essa questão. Não tem decoreba, tem um conhecimento, né, global do que aconteceu no Brasil entre 30 e 60. Você não precisou falar nome de ninguém, você não precisou citar nome de nenhum presidente, você não precisou citar nenhuma data. É isso que eu quero chegar aí com esse exemplo. Beleza? Ó, vamos avançar. Uso de imagens é um outro exemplo que a gente tem aqui. Então, olha, essa imagem que eu vou mostrar aqui, então, para você do... Opa, peraí, tem essa diferença aqui, né? Os movimentos são contrários. Olha, então, abaixo a ditadura, né? Agora, gente, quando... Aí que eu falo, o professor te mostrou essa imagem em algum momento, né? Numa aula? É pouco provável. Depois que cair no Enem, talvez pode ser que você a veja pela primeira vez. Então, aí que eu chamo a atenção. Onde que fica a decoreba, se cai uma questão desse tipo? Eu gosto de trazer isso como exemplo, pelo seguinte, ó, você vai ter que usar o que aqui? Interpretação, né? Espírito crítico. É isso que os vestibulares bons vão cobrar de você. Então, olha, o que eu destacaria? Você pensar assim, olha, qual é a imagem? Eu não vou falar para você pensar junto comigo, que é também outro recurso que eu uso muito. Eu não gosto de falar, gente, olha, foi assim, assim, assado, e o aluno lá de cabeça baixa escrevendo. Não, o aluno tem que participar, o aluno tem que vir comigo, né? Ele tem que raciocinar junto comigo, porque senão, gente, tem um monte de apostila, um monte de, né, vídeo, o aluno vai lá e fica escrevendo. Eu gosto do aluno que vem comigo, vem raciocinando comigo, tirando conclusões comigo, tá? Então, olha só, qual a imagem que você vai ver aí em destaque, certo? Aí, essa figura que está em destaque, o que está fazendo? Né? Quais os elementos que tem aí, ó? Então, vamos agora nominar, né? A figura em destaque é o bandeirante. Eu tenho uma caricatura do Getúlio Vargas. Eu tenho a bandeira de São Paulo. Abaixo a ditadura, tem uma inscrição. Então, olha, o que eu concluo disso? O Bandeirante e a bandeira de São Paulo, não sei se não sendo de São Paulo, porque isso aqui caiu no Enem, né? Não caiu no vestibular de São Paulo. Então, o que eu estava dizendo é que, assim, mesmo que você não seja de São Paulo, você sabe que o Bandeirante, até porque você estuda o período colonial, né? Sabe que os bandeirantes saíam aqui de São Vicente, né? Litoral de São Paulo, e tanto é que aqui em São Paulo, né, nós temos várias referências aos bandeirantes. Tem, por exemplo, a nome de, né, bandeirante nas estradas, Raposo Tavares, Fernão Dias, tem a Anhanguera, são todos nomes de bandeirantes. Então, São Paulo era de onde saíam os bandeirantes, atrás do índio, atrás das preciosas, e assim por diante. Então, São Paulo, resumindo, é isso. É uma revolução em São Paulo, né? E aí destaca tanto a bandeira, você podia concluir, como pelo bandeirante. Ele está segurando o Getúlio, né? Ele está, né, como se tivesse sido esmagado, enfim. Então, veja, é uma revolução, resumindo, tem as questões, gente, tá? Mas, como eu disse, as alternativas não interessam para a gente. Eu quero que você veja como é cobrado. E aí, trata-se, por exemplo, você depois vai lá ver as alternativas, mas olha, é uma revolução, então, em São Paulo, contra o Getúlio Vargas, você visualiza, não precisa ler, certo? É contra o Getúlio Vargas, porque você está vendo a caricatura dele, você está vendo qual foi o argumento contra o Vargas, ou seja, abaixo a ditadura, estão o acusando de ditador, e foi, portanto, então, a famosa Revolução Constitucionalista de 32 contra o Getúlio Vargas. O que eu quero hoje é isso, sabe? Que você perceba que não é decoreba. Você precisa, né, ter essa capacidade de interpretação, esse espírito crítico, para poder resolver uma questão hoje. Cai, pessoal, questões tipo decoreba? Cai. Mas, veja,
eu brinco com os alunos, eu falo, olha, acerta você e a torcida do Corinthians, se você estiver no Rio, do Flamengo, do Pernambuco, do Santa Cruz, né? Ou seja, acerta todo mundo. Então, onde vai ser o diferencial? Tá? Onde você precisa acertar aí, pelo menos, se você vai para um vestibular concorrido, como um vestibular de medicina, um direito na São Francisco e jornalismo, né, também bastante concorrido, para direito também, né, engenharia. Você precisa acertar, às vezes, 80% da prova. Então, esse diferencial que vai te colocar lá na universidade. A outra imagem, olha, essa daqui é uma obra do Portinari, certo? Os Retirantes, vou pegar aqui mais pertinho, Os Retirantes do Portinari. Depois também você procura aí na internet, é muito fácil, né? Olha, o que eles cobraram? Né? Uma análise do quadro. O Veste cobrou isso em 2016 e cobrou em 2019. A mesma imagem, só que questionamentos diferentes. Pede se esse quadro está retratando ideias integralistas. A B fala da doutrina social da igreja. A C, a propaganda do Vargas. A D, a desesperança do pós-guerra, e E, uma postura de engajamento e crítica social. Né? Então, é óbvio que é crítica social, tudo bem? E, só para não ficar, para você perceber como cobraram, né, mais de 10 anos depois, a mesma imagem pedia para identificar, vou ler aqui, a alternativa mais adequada para expressar as relações entre arte e sociedade. E aí também bem tranquila, que dizia, a obra retrata o êxodo rural. Veja, pessoal, o nome é Os Retirantes. Então, a obra retrata o êxodo rural de um grupo de nordestinos fugindo da seca e da miséria. Então, você percebe? É uma questão realmente fácil, mas o que eu chamo a atenção de novo é a forma que foi cobrada. Né? Não tinha assim, olha, você precisa decorar. Não, te colocaram um quadro e testaram a sua capacidade de análise, certo? Bom, vamos caminhar mais um pouquinho aí para frente, da FUVEST, e eles colocaram uma música do Renato Russo. Então, é muito, né, provável que você conheça, porque é uma banda aí que fez muito sucesso, mas vamos supor, você não gosta de rock, sei lá, você não, né, não gosta do Legião e não conhece a música, como é que você ia se virar? E aí vem a letra, né? Olha, depois de 20 anos na escola, não é difícil aprender todas as manhas do seu jogo sujo, não é assim que tem que ser. Vamos fazer nosso dever de casa. E aí, então, vocês vão ver suas crianças derrubando reis, fazer comédia no cinema com as suas leis. Somos filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação, geração Coca-Cola. Então, tenho quase certeza que você conhece, mas mesmo que não conhecesse, pessoal, tinha uma data 1984. Aí você vai me falar, mas, professor, você não acabou de falar que não precisa de data, não precisa de nomes? Vou fazer uma outra conversa aqui com vocês só sobre esse assunto, que são os portos seguros. Você não precisa saber todas as datas, mas algumas é óbvio, pessoal, que precisa de referência. Porque senão também, né, fica confuso. Você tem que ter a linha de tempo, pensando na história geral, antiguidade, Idade Média, moderna, contemporânea, história do Brasil, colônia, império, república, senão também você se perde. Então, tem algumas datas, como 30, eu falei há pouco, que são os portos seguros, que são necessários. 84, por exemplo, 85 acabou a ditadura, então é outro ponto, outra data que você precisa. Mas são datas que eu chamo de porto seguro, né? Não precisa saber todas. Quando começou o governo do Geisel, quando terminou, quando começou o Figueiredo, né? Nesse sentido, você precisa de umas datas de referência, mas aproveitar de oportunidade que dizia assim, ó, muitos alunos ficaram entre a A e a C. Eu vou ler só as que interessam para a gente. A falava que remete ao período da campanha das diretas já. Então, um aluno que estudou razoavelmente poderia ser enganado, porque ele falou, olha, poxa, eu sei que 84 foi a campanha das diretas já. Continuando e se apresentam esperanças em relação à implantação de um regime democrático.
E a outra, C, para a gente pensar juntos, propõe, né, um repúdio parte da juventude brasileira em relação às questões políticas e comportamentais durante a transição democrática. Aí que eu falo que o professor é importante para ir fazendo junto com vocês alguns detalhes. Por exemplo, a C, quando ele fala em transição democrática, ele inclui as diretas já, entendeu? Então, a C está melhor que a A, porque a está muito específica, é das diretas já, aí tudo bem, daria até para aceitar. Mas veja, a letra fala de esperança com a implantação do regime democrático e não tem essa esperança em relação ao regime democrático. Ele não mencionou isso na letra. Então, a C está melhor, percebe? Olha, ele propõe um repúdio por parte, isso é importante, né? Parte da juventude. Se, por exemplo, tivesse aqui, pessoal, repúdio de toda a juventude, estava errada, porque não, eu sempre chamo a atenção disso para os alunos. Em história, pessoal, os exageros, você tem que ficar esperto. Quando fala única ou todas, os extremos, tá? Exclusivamente, né? Ou então, esses exageros em história são sempre complicados. Então, por isso que essa C está bem legalzinha, porque ela fala parte da juventude. Não pode ser todo. Tem conservador, gente, em todos, né? Faixas etárias, em todos os momentos. Parte da juventude brasileira em relação às questões políticas e comportamentais durante a transição democrática, como eu falei, que inclui as diretas já. Então, vem outra dicasinha. Está em dúvida entre duas, como muita gente ficou, lê de novo o enunciado, né? Lê de novo o texto. E aí você ia tirar a dúvida, falar, não, ele não está falando nada de, como diz aqui, né, esperança em relação ao regime democrático. Ele não falou isso, ele não falou em nada de expectativa com democracia. Então, a C está melhor. Então, é outra coisa que nós vamos, ao longo do ano, né? Se você me acompanhar, porque diariamente eu estou nas mídias, como eu falei, você vai ver que eu vou bater muito nessa tecla, né? Então, e você vai perceber, gente, que com raríssimas exceções, os exageros estão errados, porque nunca, pensa, pessoal, às vezes numa separação de um casal, você briga com a namorada, não tem uma única razão, tem várias razões, né? Uma relação entre duas pessoas. Você imagina na sociedade, um país, né? Um período, vai ter uma única razão para a Segunda Guerra Mundial, né? Uma única razão para a Revolução Russa, uma única razão para a Revolução Francesa, não é. É uma complexidade, né? E o exagero também, né? Muitas vezes, olha, todos, não, sempre tem uma exceção. Então, é isso que eu quero conversar com vocês. Está dando aqui, gente, mais ou menos, já estou percebendo aqui pelas histórias, né? A meia horinha aqui, que é mais ou menos que eu estou me comprometendo aqui e bater esse papo com vocês aí. Eu, como disse, às vezes ao vivo, às vezes estão lá nos vídeos, então eu sempre posto, né? Porque, afinal de contas, também, todo ano tem gente nova, né? Gente que trabalha com vestibular, tem o pessoal que gosta, né? Como eu disse, de história, que já foi até ex-aluno, me acompanham, percebo aqui, mas também tem gente nova chegando. Então, a gente sempre vai trazer aqui, né? Informações, muitas vezes, já conversadas em outros vídeos e tal, mas também novidades, né? Sempre trazendo, porque, como vocês viram, a gente tem que ver a tendência do vestibular, né? Ele vai mudando também à medida que a sociedade vai mudando, como eu disse no começo, era ditadura, as questões eram mais, né, decoreba, né, a famosa decoreba que ficou até hoje, aí depois foi mudando, veio a democracia, novas demandas, o tema, né, dos negros, afrodescendentes, né, das mulheres, do LGBT, e assim por diante. Então, a sociedade vai se modificando, o vestibular vai incorporando. Depois eu vou trazer aqui para vocês, por exemplo, teve questões sobre meio ambiente, sobre, por exemplo, fake news, né? Então, negacionismo. Então, a sociedade vai mudando, o vestibular vai mudando.
E é isso que a gente tem que cercar, para, como eu sempre falo, gente, não ser surpreendido e começar esse treino hoje. Se você vai fazer vestibular ainda, mas no final do ano, tem que começar hoje a treinar, gente. Nem Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, né, jogavam se não treinassem. Então é isso, você tem que começar agora a fazer, arregaçar as mangas e estudar a partir de hoje. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Prazer aqui conversar com vocês, garotos, garotas e, às vezes, amigos, professores, né, parentes acabam entrando aqui também, prestigiando. Agradeço a todos vocês e amanhã estou aqui de volta, tá? Com outro tema, outros exemplos, e a gente vai nessa jornada aí juntos, entrar na universidade, com certeza. Então, um forte abraço e até a próxima.